Fala galera, meu nome é Bruno Calmeto e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu aprendi inglês, qual foi a minha experiência, tá? Quais foram os meus erros e como solucionar esses erros também, vou passar para vocês não precisarem cometer os mesmos erros. O que eu faria de diferente se eu tivesse que aprender inglês hoje? Faria bastante coisa de diferente. E conforme eu for relatando aí a minha experiência, eu vou mostrando o erro e também a solução aí, passando as dicas para vocês, tá bom? Muitos de vocês sabem que eu morei nos Estados Unidos, então deve estar pensando assim, pô Bruno, fala inglês porque morou nos Estados Unidos. Mas não é bem assim não, tá gente? O simples fato de morar nos Estados Unidos não é garantia nenhuma de fluência. Inclusive eu morei lá e demorei um pouco para aprender, justamente por isso. Achava que não precisava estudar e tal. E não é preguiça, tá? Eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos, eu conheço bastante gente que mora lá e não é fluente. E não é preguiça, não é malandragem, não é nada disso não, tá? Como eu falei, o fato de estar lá não vai fazer você falar inglês, não. Não é só morar lá, não. Tem vantagem? Tem vantagem. Você tá, né, inserido naquele local, então você vai escutar mais, você vai botar mais em prática, mas não garante nada, tá bom? Por isso que muitas vezes quando a pessoa vira pra mim e fala assim, Bruno, eu quero fazer um intercâmbio, ficar 3 meses nos Estados Unidos pra aprender a falar inglês. Eu geralmente falo assim, cara, como é que tá seu nível de inglês agora? Pô, meu nível de inglês é 0, é básico. Cara, infelizmente, 3 meses nos Estados Unidos não vai resolver esse problema, não. A não ser que você fique 3 meses lá estudando igual um maluco o dia inteiro, só tá indo lá pra estudar, entendeu? Mas não é o caso, né? A pessoa quer curtir, quer passear, tá? Então, Bruno, quero conhecer os locais. Aí, beleza, vá. Entendeu? A nível de passeio, a experiência cultural que você vai ter é fenomenal. Aí vá, mas assim, vou lá, 3 meses vou ficar fluente. Gente, não é assim, tá? Infelizmente, essa é a realidade. É só conversar com quem já tentou fazer isso, tá bom? Mas o que acontece? Eu fui para os Estados Unidos em 1999 e antes disso, até então, não tinha feito curso de inglês nenhum. O meu inglês era inglês de escola pública da década de 90, né? O que é pior, porque naquela época não tinha tanto de recurso que tem hoje, né? Inclusive o recurso digital, né? Hoje você pega o celular, tá com a internet ali, você vê o que você quer ver, escuta, assiste, né? Naquela época não tinha isso não. Então eu já tive a primeira dificuldade já no caminho para os Estados Unidos. Eu saí do Rio de Janeiro, fiz uma escala em São Paulo e de São Paulo eu voei para Atlanta. Eu voei pela Delta, né? E como a base da companhia aérea da Delta era pelo menos em Atlanta na época, não sei se ainda é, a imigração era feita lá. Se vocês não sabem, a imigração ela é feita de acordo com a companhia aérea que você tá indo, né? O local de imigração. Então, se você fala assim, eu quero viajar, mas quero fazer imigração em tal local, veja qual a companhia aérea que tem base naquele local, tá bom? Mas a minha foi em Atlanta, né, no estado da Geórgia, e no voo de São Paulo para Atlanta eu já passei dificuldade porque as aeromoças e o comissário de bordo eram todos americanos. Então eu não entendia nada que eles falavam. Por quê? Porque apesar do inglês ser um idioma muito fonético, ele facilita a fala, né? Ele tem emendas de palavras, ritmo, imposição de voz. Apesar disso ajudar, a verdade é que a pronúncia é muito diferente da escrita. E também era diferente da pronúncia que eu tinha aprendido no Brasil, na escola pública. Então eu não entendia nada que eles falavam. Se eles escrevessem, de repente, ali algumas frases que eles estavam falando, eu até entenderia. Mas na hora da conversa, ninguém para escrever, né, gente? Entendeu? Beleza. Não entendeu? Tchau. Essa é a grande verdade. Então, no avião, eu já passei meu primeiro perrengue, vamos dizer assim. E aqui também vai a primeira dica. Por que é importante ter uma boa pronúncia? Não é somente para você falar de forma bonita, rebuscada. Não, é porque a boa pronúncia, ela aumenta o seu nível de compreensão. Se você falar com sotaque, eles vão te compreender. A grande questão é, você vai compreendê-los? Porque você não está falando da forma que eles falam. Então, quanto mais próximo a eles vocês falarem, maior seu nível de compreensão. A gente sempre compreende um pouco mais do que fala, é normal, mas não é aquela coisa distante não, isso anda meio junto, tá? Quando a pessoa vira para mim e fala assim, ô Bruno, eu entendo tudo, mas não falo nada. Será que tá entendendo mesmo? Geralmente tá achando que tá entendendo. A não ser que seja uma coisa de personalidade. A pessoa é tímida, a pessoa não fala nem em português, ela fica na dela. Aí beleza, não posso exigir que ela saia falando inglês. Aquilo é da personalidade da pessoa. Agora, se a pessoa é extrovertida, conversa com todo mundo, chega em inglês, ela fica quieta,
É porque não tá sabendo falar e provavelmente não tá também compreendendo, tá bom? Então, uma boa pronúncia é essencial para melhorar seu nível de compreensão. Por isso que aqui no meu curso, as minhas primeiras aulas são de pronúncia já. Posicionamento de língua, qual é a movimentação, o que é vozeado, o que não é vozeado, tá? Mas aí passei essa dificuldade, né? Já no caminho para os Estados Unidos, já não entendi nada. Eu comi o que me deram, bebi o que me deram. A única coisa que eu lembro que eu pedi no avião foi uma Coca-Cola. Mas aí também a aeromoça passou com um carrinho no corredor e servindo bebida. Eu falei, Coke. Aí ela não entendeu e me deu uma Coca. Não é nem uma forma boa de se pedir uma Coca-Cola, né? Uma coisa meio grosseira. Mas eu acho que ela entendeu também que eu não estava sendo mal educado, não. Acho que ela entendeu que era limitação do idioma mesmo, né? Aí cheguei nos Estados Unidos, beleza? Aí nos meus 3 primeiros meses nos Estados Unidos, eu fui vendo uma evolução, né? Falei, opa, tô evoluindo, né? Todo dia tinha que sair, ia pra algum lugar, escutava uma coisa, falava outra e tal. Eu falei, opa, peraí, que em 6 meses eu tô fluente. E isso sem estudar, tá, gente? Aí só naquela coragem e crença de eu tô nos Estados Unidos, eu vou aprender a falar inglês. Sem precisar me esforçar. E aí, de fato, nos meus 3 primeiros meses ali, eu tive uma evolução legal, porque você está inserido ali naquele local, né? Então, você está praticando mais, você está ouvindo e falando. Mas como é que eu fazia para falar? Eu memorizava a frase. Eu quero comprar um chiclete? Eu memorizava, me veio um chiclete. Eu quero trocar o óleo do carro? Eu falava, quero trocar o óleo do carro. E chegava lá e resolvia, né? Pedia um chiclete, pagava e ia embora. Agora, se a pessoa fizesse uma pergunta, já complicava, já travava, porque eu já não entendia. Então, por exemplo, se eu chegasse na loja de conveniência, eu quero comprar um chiclete. Aí o cara fala, tem esse sabor novo que saiu aqui, inclusive tem a versão sem açúcar. Irmão, esquece, já não tô entendendo mais nada. Aí começava, ok, Às vezes comprava até o que não queria. Trocar o óleo do carro é a mesma coisa, quer trocar o óleo do carro, o cara, sintético mineral, ixi, já foi, já não sei mais nada. Então, a frase pronta, esse lance de memorizar a frase, né? Me vê um chiclete, quero trocar óleo do carro, quero comprar um hambúrguer. Isso te ajuda, te salva de encrenca e de enrascada, né? Não deixa você com fome, vamos dizer assim, mas também te limita, tá? E aí, qual que é a solução para isso? É você pegar... Eu não sabia disso, tá, gente? Eu não fiz isso na época, mas a solução é pega a frase pronta e mude o vocabulário. Você vai reparar que a estrutura é a mesma. A gramática não muda. Da mesma forma que você fala assim, me vê um chiclete. Você fala, me vê uma Coca-Cola, me vê uma maçã, me vê um caderno. Você só está mudando o vocabulário. Então, por exemplo, vou pegar uma frase aqui que todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhece. What's your name? Qual o seu nome? What's your name? Qual o seu nome? Aí, se eu quiser saber seu endereço, só vou mudar de nome para endereço, né? Então, eu vou pegar e vou fazer essa troca de vocabulário. Então, em vez de what's your name, eu vou falar what's your address? Endereço é address. What's your address? Agora eu quero saber qual a sua data de nascimento. Data de nascimento é date of birth. Então, ó, what's a date of birth? Então, só estou trocando vocabulário. Peguei uma frase pronta, estou multiplicando essa frase pronta, trocando vocabulário. Um outro exemplo. Frase clichê. The book's on the table. Né? Todo mundo fala, the book's on the table. Beleza. Vamos lá. Vamos analisar isso aqui. The book, o livro. Is, o verbo está, né? O livro está. On, preposição de local que indica contato com superfície. Então, on, o livro está na, né? Sobre, tá? Inclusive a preposição on pode ser usada para superfícies horizontais ou verticais, tá? Eu posso falar the book is on the table, o livro está na mesa, ou the board's on the wall, né? O quadro está na parede, tá ali em contato com a parede, né? Então, a preposição on indica contato com alguma superfície. The table é o local que a gente está usando. Então, the book is on the table. O livro está na mesa. Beleza. E se eu quiser falar que a mochila está na cadeira? Então, eu vou ter que trocar o vocabulário. Em vez de livro, é a mochila. Em vez de mesa, é cadeira. Como é que é a mochila? Backpack. Como é que é cadeira? Chair. Então, em vez de eu falar the book is on the table, the backpack is on the chair. Então, é isso que você tem que fazer. Pegou uma frase pronta, troque o vocabulário. Entendeu? Multiplique essa frase. Isso vai te ajudar muito. Se você quiser falar, por exemplo, a lapiseira está no balcão. Lapiseira, mechanical pencil. Balcão, counter. E aqui vem mais um detalhe de pronúncia, olha só. A palavra counter, na verdade, se escreve counter, tá?
No inglês americano, a gente geralmente não pronuncia o T depois de um N, a não ser que esse T seja a sílaba tônica daquela palavra, tá? Então, mais um motivo aí pra você ter uma boa pronúncia, para compreender, porque eles não vão falar on the counter, geralmente vão falar on the counter, entendeu? Então, para você compreender isso, vai ser muito mais fácil se você também fala dessa forma. Então, mechanical pencil, lapiseira, e counter é balcão. Então, em vez de the book is on the table, the mechanical pencil is on the counter, tá? Essa questão do NT, que a gente omite T, é só lembrar da palavra 20, o número 20. Tem gente que fala 20, mas tem muita gente que fala o quê? 20. Por quê? T depois de um N, você não pronuncia o T, tá? Entrevista, em vez de falar interview, você vai ouvir muita gente falando interview. Vai omitir o T depois do N. Inclusive a palavra internet, hein? Em vez de internet, tá bom? Depois, se vocês quiserem saber mais sobre essa questão de pronúncia, Bruno, como é que é a pronúncia disso aqui? Como é que é isso aqui? Deixa nos comentários aí que eu vou criando os vídeos em cima dos pedidos de vocês, tá bom? Mas então vamos lá. Ter uma boa pronúncia é importante para o seu nível de compreensão. Frase pronta te ajuda, mas não deixe ela te limitar. Então, mude esse vocabulário, tá? Para expandir isso aí. E como que muda o vocabulário, né? Também, vamos falar disso já já. Mas vamos lá, 3 meses, evolução boa. Me virava, né? Decorava a frase e pedia o que eu queria, beleza. Aí eu pensei o quê? Em 6 meses eu tô fluente. Deixa com o pai. Sem estudar, sem nada. 6 meses. Pô, do jeito que eu tô evoluindo. E aí, 6 meses chegaram e nada de fluência. Aí, você pera, não é bem assim não. Não é tão simples. Por quê? Até mesmo porque do 3º ao 6º mês desacelera um pouco a tua aprendizagem, porque você começa a ver muita coisa repetida. Então eu falei, opa, tudo bem, não tô fluente em 6 meses, mas tô tranquilo. Em 1 ano eu tô fluente. Dobrei a meta. Em 1 ano eu tô fluente. E aí chegou 1 ano e eu não tava fluente. E aí eu comecei a me preocupar. Por quê? Bruno, pô, 1 ano você tava fluente? Não tava estudando, né? Mas você tava lá, Bruno, tudo bem, eu me virava. Eu ia no restaurante, eu pedia as coisas, eu comprava o que eu queria. Mas se você fala assim, não, vamos ter uma conversa aqui, ó, nível de fluência mesmo, vou perguntar o que eu quiser, entendeu? Assuntos variados, não tava fluente. A verdade é que eu não tava. E ali eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso dar um jeito, porque senão eu vou ficar aqui vários anos e não vou ficar fluente. E, gente, é possível, isso acontece, tá bom? Isso acontece. Fica 10 anos lá e consegue ficar sem falar inglês, tá? E aí eu falei, vou estudar. E aí vem um outro problema. Estudar como? Aí peguei um livro, bora. Qual que é a gramática aqui? Como é que isso aqui funciona? Como é que aquilo ali é? Aí fui vendo a estrutura gramatical. Cara, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma sequência, não adianta. Por isso até que a minha sequência de lições aqui no curso é totalmente diferente de qualquer cursinho de inglês ou qualquer livro que tem por aí. Foi ali que eu aprendi que eu tinha que estruturar o meu estudo e sequenciar aquilo ali. E eu consegui, né? Aí foi ali que eu fui vendo a evolução mesmo, ali que eu fui vendo, opa, agora eu tô entendendo tudo, agora eu consigo levar a conversa e tal. Agora, não é simples, você não, igual o vocabulário, por exemplo, tem que aprender o máximo de vocabulário que você puder. Como? Aprendendo palavra aleatória? Não é assim. Então, o que eu fiz? Eu fui dividindo o vocabulário por temas. Mas mesmo assim, peguei um tema, um tópico de vocabulário. E aí? Qual que é a sequência que eu tenho que aprender? E aí foi que eu fui caindo na real que eu tinha que aprender do mais usado para o menos usado. Por alguns motivos. Primeiro, o mais usado, existe uma probabilidade maior de você precisar daquela palavra que é mais usada. Existe também a probabilidade maior de você já ter escutado aquela palavra várias vezes porque ela é mais usada. Então, por exemplo, você vai num restaurante, tá? Vamos pensar que você tem que pedir pro garçom, sei lá, alguma coisa. O que é provável de você ter que pedir pro garçom? Uma colher, um garfo, uma faca, um guardanapo, canudo, um copo, um prato ou uma concha, por exemplo. Cara, a concha é a última coisa, correto? Tem que saber falar concha? Tem que saber falar concha, mas você vai priorizar a concha? Não vai. Então, antes de você aprender a falar concha, você tem que saber falar garfo, colher, faca, guardanapo, canudo, entendeu? Então, como que eu sequenciei? No meu vocabulário, até temático, eu tenho
a parte 1, a parte 2, a parte 3, né? Os blocos de palavras. E aí você tem que aprender na sequência. Tá? Se você reparar aí nos vídeos, tem locais da cidade 1 e 2. Ainda vai vir ainda do 3, o 4 e o 5. O 1 é o mais importante para você que está começando a aprender. O que tem ali no 1? Vamos lá. Supermercado, restaurante, hospital, farmácia. É bem provável que você precise. Aeroporto, porque se você está viajando, está indo para outro país, você vai ter que saber falar aeroporto. Tá? Ah, Bruno, tava vendo o vocabulário de locais da cidade 1, não tem açougue. Pô, mas açougue não tá ali, ele não é fundamental naquele primeiro bloco de vocabulário. A não ser que você trabalhe no açougue, aí é parte da sua rotina, aí você tem que saber falar. É igual, por exemplo, no 1 ali, eu tenho hospital, clínica, farmácia, drogaria, mas eu não tenho laboratório de biomedicina molecular. Por quê? Qual a probabilidade de eu precisar falar isso? É muito pequena. Novamente, a não ser que você trabalhe num laboratório de biomedicina molecular. A pessoa vai perguntar onde você trabalha, você vai ter que saber falar. Mas, na maioria das vezes, não é o caso. Então, você sempre vai aprender o quê? Do mais usado para o menos usado. E, consequentemente, vai ser meio que do mais fácil para o mais difícil, porque o mais usado você escuta mais vezes. Já está familiarizado, você já vai lembrar. Tá? Então, esse foi um erro que eu cometi lá também. E demorei para resolver. Tá? A partir do momento que eu fui resolvendo essa estrutura de estudo e essa sequência também de vocabulário, aí eu comecei a ver realmente evolução e ver que eu estava entendendo, conseguindo levar uma conversa mesmo, tá? E uma outra coisa que acontece muito lá nos Estados Unidos, né, para quem está aprendendo inglês e está fora do país, é a questão do relacionamento com uma pessoa que fala mais do que você, ou até com um nativo, tá? Tem os prós e os contras, né? Qual que é a vantagem de você, vamos botar, ter um relacionamento com um nativo? É que você vai ter que falar inglês, não tem jeito. Você não vai ficar quieto perto da pessoa, você vai ter que falar, vai ter que se comunicar, então você vai praticar mais. Essa é que é a grande verdade, você pratica mais. E a pessoa vai estar falando inglês porque provavelmente ela não sabe falar português. Então você vai ter que ouvir mais. Ou, vamos botar que você se casou com um brasileiro e esse brasileiro fala mais do que você. Vamos pensar esse cenário, tá? Geralmente, a pessoa que tem um nível de inglês inferior vai ficar estagnada porque ela vai passar tudo para outra pessoa resolver. Entendeu? Por exemplo, tá no restaurante. Ah, faz você pedido aí, amor, porque você fala melhor que eu, você compreende melhor, pede você. Tem que ir nos Correios enviar uma encomenda. Ah, fala você aí que você fala melhor que eu. Ah, tem que fazer uma reclamação numa loja. Pô, fala você, porque eu não vou entender o que a pessoa vai falar. E isso faz com que a pessoa que já fala praticar cada vez mais e melhorar cada vez mais e a outra pessoa ficar estagnada. Então tomem cuidado com isso aí também. Tá? Se você estiver perto de alguém que fala inglês, seja relacionamento ou não, não fique com vergonha. Fale também. Tá bom? E vocês, de repente, tirem necessidade, Bruno, qual que é a sequência? Fala pra gente aí, ou faz os vídeos aí sequenciando pra gente. Se vocês tiverem interesse, é só falar que eu vou gravando os vídeos e publicando aqui. No mais, forte abraço pra vocês, bons estudos, até a próxima. Fui!